Graça e paz, meus irmãos, bom dia! Eu estou aqui para falar da segunda parte do nosso curso de férias. Os irmãos devem lembrar, nós finalizamos o período letivo da EBD e tivemos uma primeira parte do curso de férias, que foi o problema do mal, o tema que nós utilizamos, com base no livro de Saião. Esse tema foi trabalhado pelos professores e agora entramos na segunda parte do curso de férias, que será trabalhado por professores convidados. Afinal de contas, temos que dar férias aos nossos professores, não é verdade? Bom, a gente começa hoje a segunda parte do curso de férias e o tema será a Teologia da Reforma ou Teologia Reformada. Nós queremos explorar mais e aprender sobre a Reforma Protestante, mas não só no que se refere à historicidade, mas também da teologia advinda da Reforma. Começamos hoje e nós iremos até o primeiro domingo de fevereiro, quando depois iniciaremos o nosso período letivo. Mas antes de falar da aula inaugural, eu quero fazer um convite para os irmãos. Nós estamos com nossas matrículas abertas para a EBD e eu quero convidar o irmão a dar uma olhada, ver quais são as turmas, se tem alguma turma do seu interesse. Se você tem alguma dúvida, procure um professor, me procure a secretaria da igreja, mas não deixe de fazer parte da EBD. A presença do irmão e da irmã enriquecem a EBD e é uma bênção podermos aprender juntos através da comunhão, e crescer juntos no conhecimento da palavra. Não deixem de estar na IBD, a sua presença na IBD é uma prova de amor. Queremos que toda a igreja esteja presente. A gente já mandou alguns links da IBD, se você não recebeu, nos procure que a gente manda o linkzinho para a matrícula. Eu quero trazer duas novidades que talvez encoraje o irmão ou a irmã a participar da IBD. A partir desse próximo ciclo, quando começa no segundo domingo de fevereiro, como eu já falei, nós teremos a transmissão simultânea pelo YouTube também. Então teremos lá a sala no Google Net Meet e teremos a transmissão simultânea pelo YouTube. Então aquelas pessoas que preferem assistir pelo YouTube poderão fazê-lo a partir de fevereiro. A exemplo do que acontece no culto. Não só assistir na hora que estiver acontecendo a IBD ao vivo, como também poderá ver depois gravada e tirar dúvidas. A segunda novidade é que os links serão um mesmo link ao longo de todo o período. Isso para que o irmão não precise esperar chegar o link sábado à noite ou domingo pela manhã. Então será o mesmo link daquela turma durante todo o período para facilitar. São algumas melhorias que a gente vem buscando para melhorar o acesso de todos os irmãos à EBD. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, nos procure. Nós queremos, mais uma vez, que todos estejam presentes na EBD, nas ILs e nos PGMs. Voltando agora a falar da aula inaugural, eu quero apresentar o pastor que trará a aula de hoje. É um pastor muito conhecido da graça, da maioria, creio eu, e é um pastor muito amado por mim. Ele é pastor também na Igreja Batista de Vilas, é professor, teólogo e músico, é pastor Álvaro Júnior. Pastor Álvaro Júnior, muito obrigado pela sua disponibilidade em participar conosco aqui. Eu fiquei muito feliz quando você aceitou trazer essa aula inaugural e quero aproveitar aqui em nome da igreja, também dar os parabéns pela vida de Felipe, o segundo filho de pastor Álvaro, acabou de nascer, acho que foi dia 1º de janeiro, e Deus abençoe a sua vida e sua família. Meus irmãos, boa aula, pastor Álvaro, seja bem-vindo, Deus abençoe a todos. Paz do Senhor, queridos irmãos da minha casa, né? Eu me sinto em casa nesta querida igreja, a Igreja Batista da Graça. Um abraço ao pastor Erivaldo, obrigado pela confiança. Abraço aos meus amigos, pastor Joás, pastor Valdir, Rafa, meu querido Ricardo Morena, essa turma aí muito querida, Tiago, todo mundo. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Também agradecer ao Bruno por esse convite de falar sobre esse tema que é tão importante, que é o tema sobre a teologia da reforma. Tá? Como é um assunto muito extenso, eu vou estar aqui fazendo um recorte
a partir de uma literatura importante. Desde já, eu queria deixar essa referência, que é um livro, né, do Martinho Lutero, que é o livro Da Liberdade do Cristão. É um livro muito importante, que fala de muitos conceitos luteranos. Então, eu vou estar fazendo esse recorte, falando a respeito desse livro, mas também queria aproveitar aqui, já que estamos no primeiro momento, falando a respeito da Reforma, de contextualizar um pouco. Na época da Reforma, é uma época muito próxima do Renascimento, imagina-se que a Idade Média, o período todo, né, medieval, posterior ao período chamado dos Pais da Igreja, foi um período todo absolutamente nulo em forma de pensamento. Isso não é verdade, né? Nós temos muitos pensadores, muitas pessoas importantes fazendo boa filosofia, fazendo boa teologia no período da Idade Média, tá? Sob, inclusive, a influência da cultura grega. Nós temos no início lá o Santo Agostinho, né, que era influenciado pelo neoplatonismo, e nós temos, mais ao fim da Idade Média, o São Tomás de Aquino, influenciado por Aristóteles. Então, não há que se dizer que o período da Idade Média tenha sido um período nulo no sentido da reflexão filosófica que tivesse relação com a cultura grega. Então, apesar deste nome Renascimento, que é exatamente cunhado a partir da ideia de que no momento do Renascimento estaria renascendo a cultura grega, não há que se dizer que tenha sido ao todo um renascimento, talvez em alguns espectros, algumas perspectivas da arte. Mesmo assim, o Renascimento é um período de releitura da arte, né? Ela não passa por uma espécie de mímese, uma espécie de imitação da cultura grega, mas então tem-se o Renascimento como um contraponto, e posteriormente o Iluminismo, como um contraponto do obscurantismo, do período obscurantista, que seria a Idade Média, também chamada por alguns teóricos de Idade das Trevas. Preste bem atenção. Isto é um equívoco do ponto de vista do pensamento, mas podemos dizer que estávamos no período em que aparece a Reforma Protestante, temos um período de pré-reformadores, mas assim no período também específico da Reforma Protestante, nós vivíamos um período muito coberto de misticismo. Há um contexto importante, que é a construção da Catedral de San Pietro, né, uma grande obra lá na Itália, e a partir da necessidade de uma grande campanha mundial, que se cobrasse taxas que chamamos de indulgências, e junto com essas taxas da indulgência, se entendia que as pessoas estariam comprando, né, partes do céu, estariam comprando passagens para fora de determinados familiares, dos seus ambientes de purgatório, ou coisas dessa natureza, né? E havia, então, essas crenças, muitas das crenças, algumas delas envolvidas com questões também de fantasias, né? De figuras, sabe, de muita inserção de elementos demoníacos para aterrorizar as pessoas, né? Para que elas, então, forçosamente vendessem propriedades, dessem parte do seu dinheiro. Então havia este ambiente, bem como havia um ambiente de bastante ritualismo, né? Um excesso de uma perspectiva muito parecida com os dias de Jesus, que era uma parte da cúpula da igreja muito desprovida de uma visão moral elevada, né? Vivendo uma microética, um comportamento muito assim, aquém da vida cristã, de como deveria ser vivido, e essas pessoas não deixavam o ambiente de poder, e ao mesmo tempo era uma igreja então que vivia um pouco de ritualismo, um pouco de bastante religiosidade e muita hipocrisia.
Então, dentro desse ambiente, é que Lutero aparece fixando suas 95 teses na Catedral de Wittenberg, e a gente tem então, que a igreja está num momento deteriorado e, de fato, agindo de forma a tornar aqueles seus fiéis pessoas não pensantes, pessoas não reflexivas, um ambiente em que há aqueles que são os sábios, os entendidos, aqueles que compreendem, aqueles que têm, detêm a forma perfeita de interpretar a Escritura, né? E as pessoas que devem simplesmente reterem essas formas interpretativas através exatamente da devoção, sendo que isso não estava acessível a elas, o conhecimento, o entendimento perfeito do porquê elas estariam fazendo aquilo. Então, a igreja virou uma máquina de ritos. Então, para você ser uma pessoa que quisesse conhecer alguma coisa mais profundamente sobre, não só sobre o conhecimento bíblico, mas sobre alguns tipos de conhecimento das ciências humanas, você teria que necessariamente fazer parte da igreja, né? Então, vejamos que nós temos, então, pessoas que aparecem. A figura de Lutero é uma pessoa muito importante, não somente pelas suas ideias, mas dentro da sociedade. Ele é uma pessoa que, por exemplo, o Martinho Lutero foi uma das pessoas que influenciou muito na educação, né, dos alemães. Ele foi alguém muito ativo politicamente, inclusive na sociedade alemã, né? Os reformadores, de uma forma geral, Calvino, por exemplo, na Suíça, né? Nós temos uma proposta política de reino de Deus imanente, através de uma experiência política chamada República de Genebra, na qual se estabelece os princípios do reino de Deus dentro de uma sociedade, né? Então, assim, uma construção toda social a partir de princípios cristãos. Mas o Lutero, dentro da Alemanha, é uma figura importantíssima. Então, assim, só para você ter ideia, por exemplo, existia a Prússia, a Germânia e a Áustria, né? Que eram as três partes do que a gente chama hoje de Alemanha, e idiomas falados assim de formas diferentes, né? Alguns termos não eram compreendidos, por exemplo, na Prússia, diferentemente da Áustria, diferentemente da Germânia. Então a gente tem assim essa dificuldade de compreensão, mais ou menos como acontece com o espanhol e o catalão. Então, e por conta da tradução da Bíblia de Lutero, né? Lutero traduziu dos originais diretamente para o alemão, né? Numa língua que, a partir desse momento, tornava-se o novo acordo ortográfico da Alemanha. Então, nós temos ali o Lutero, então, fazendo a união linguística entre a Prússia, a Áustria e a Germânia, né? Então, isso aí é algo de uma importância fantástica, né? Extraordinária. Quer dizer, a escritura sendo ponto de convergência, né, cultural, ponto de convergência linguístico, né, de entendimento entre os povos que tinham coisas em comum, né? Isso, obviamente, ao longo da história, torna-se um dos fatores de unificação da Alemanha. Então, vejamos o quanto isso é essencial, é importante. Então, Lutero aparece como essa figura propositiva, exatamente de uma forma de saída deste ambiente envolto em misticismo, para um ambiente de reflexão, de pensamento dentro do seu contexto, dentro do seu ambiente. E assim, obviamente isso gera uma série de consequências, mas eu não queria entrar nas questões históricas para a gente focar na questão teológica. Então, Lutero, diferentemente de Calvino, ele não é um sistematizador doutrinário. Ele é aquela figura que era um grande orador, então a fala dele e a escrita dele é quase que o que a gente podia chamar hoje de um pouco panfletária.
ele é uma espécie de rei das frases de efeito, mas obviamente, tratando-se de um doutor de teologia, ainda mais neste período, né, conhecedor muito profundo das Escrituras e tradutor da Escritura, então Lutero ele escreve essa obra. Essa obra é muito interessante da liberdade do cristão e ele trata aqui, nesta obra, de alguns conceitos que são conceitos fundamentais da teologia luterana e é o que eu queria conversar com vocês nessa manhã. A primeira é a questão da liberdade. Olha que conceito importante. O que é liberdade? Nós precisamos entender o que é a liberdade cristã, de fato. E até onde vai essa nossa liberdade? Somos livres até que ponto? Somos livres até que lugar? Então, ele fala da liberdade e dos limites da liberdade, e basicamente essa é a grande temática desta obra. Então, dentro deste ambiente, né, que tem como tese algo que ele vai falar sobre liberdade, que nós vamos ver, ele vai falar sobre a questão do engessamento que a religiosidade, que de certa forma, naquele momento, é exatamente algo que está cerceando de alguma forma a liberdade, esse engessamento, o que é que pode causar, né? Depois, outra coisa, né, que ele fala sobre o sacerdócio, a necessidade da libertação pela ideia de um sacerdócio pessoal, que torna-se então o sacerdócio de todos, o sacerdócio universal, não somente restrito a determinadas figuras. Depois ele fala da superioridade da fé com relação às obras. Aqui a gente tem mais um conteúdo doutrinário, sistemático, mas assim, de forma bastante simples. Né? Ele era um homem do povo, a fala de Lutero é uma fala do povo. Então, e depois ele fala, obviamente, por ser um reformador, ele vai falar do valor da escritura, da palavra de Deus, e depois, e por último, um último conceito que eu queria, inclusive, trabalhar com vocês, que está presente nessa obra, é o valor do trabalho. Veja só, é importante nós compreendermos que, dentro desse contexto que Lutero vivia, ele precisava falar do trabalho como um valor cristão. E vocês vão entender o porquê disso, tá? Então vamos começar através de algumas citações, de algumas frases que são ditas, né, alguns textos, algumas partes de texto dessa obra de Lutero, para você compreender cada um desses conceitos. E a primeira coisa que nós vamos falar é sobre a liberdade cristã. Como Lutero, então, entende que seja liberdade, o conceito de liberdade. Então, ele diz que o cristão, veja só, que diz na página 25 dessa obra, é um senhor livre de todas as coisas e não submisso a ninguém. Ponto. Então, a liberdade cristã é total e absoluta. Ou seja, não há nada que prenda o cristão na sua condição de livre. Então, ele tem liberdade do quê? De falar, ele tem liberdade de agir de todas as formas, aparentemente, que se imagina. Ele agora que é livre, agora que ele é liberto realmente, porque agora ele é de Deus. Né? Agora, veja só, a segunda parte ele diz, um cristão é um servo obsequioso, a gente não, lembrando a palavra obsequio, né? que faz o favor que busca estar disponível né? Está disponível para. Então, um cristão é um servo obsequioso e submisso a todos. Olha só, ele começa então o conceito dele de liberdade por um paradoxo. É uma liberdade total e um serviço a outro total. Isso aqui é de uma beleza muito, muito estonteante, muito maravilhosa em matéria de conceito, porque ele trabalha dentro desse paradoxo uma perspectiva de que o cristão é ao mesmo tempo muito livre, exatamente porque é muito escravo, é muito servo. Preste atenção, isso aqui é bastante interessante. Vamos ler outra frase para a gente clarear um pouco melhor. Página 53 diz assim, mesmo sendo totalmente livre, um cristão deve tornar-se voluntariamente, olha a palavra-chave aí, voluntariamente um servidor a fim de ajudar o seu próximo. Então é o seguinte, a questão aqui é que a liberdade cristã, ela acaba na sua vontade
de servir. Então, ao passo que ele é um servo, ou que ele é livre, então assim, pensemos aqui no exemplo de Cristo. Cristo diz, eu vim para servir e dar a minha vida. Né? É para isso que eu estou aqui, ser o servo de vocês. Da mesma forma que eu lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. O exemplo de Jesus está aqui muito demarcado como servo, né? Mas vejamos que este serviço de Jesus não é o serviço obrigatório. Né? Jesus não estava sendo chamado por Deus, né, para o serviço militar, né? para o sufrágio obrigatório, né? Para votar por obrigação. Deus estava chamando, Jesus é que se entrega. Preste bem atenção. Jesus diz assim, olha, a minha vida ninguém toma de mim, eu de mim mesmo a dou. Então é algo voluntário. A servidão de Cristo, a entrega de Cristo é voluntária. Então, a liberdade do cristão, ao passo que ela é total, ela se restringe voluntariamente pelo serviço do outro. Então ele torna-se completamente escravizado pelo desejo de servir. Né? Isso aqui é belíssimo. Então, assim, aí tem outra frase, né, que ainda clareia bem mais esse primeiro conceito, que é o conceito de liberdade. Olha só, da fé flui o amor e o prazer em Deus, do amor flui uma vida livre, animada e feliz para servir desinteressadamente ao próximo. Porque assim como o nosso próximo padece necessidades e carece do que nos sobra, nós também padecíamos necessidades diante de Deus e carecíamos da sua graça. Então, de onde vem este voluntário serviço? Do reconhecimento de que fomos, então, alcançados pela graça de Deus e esta mesma graça que nos constrange a fazer pelo outro aquilo que gostaríamos que fizessem conosco, como Deus o fez. Então, dentro dessa perspectiva, é necessário que nós sirvamos, né? E nós servimos por constrangimento do amor de Deus para conosco. Assim como perdoamos, por exemplo. Nós perdoamos, né, aquele que, exatamente porque fomos muito perdoados. Essa é a lógica do creio, essa é a lógica do Evangelho. Né? Então, nós temos que, dessa maneira, é necessário que isso seja desinteressado. Essa palavra é muito importante no contexto alemão, inclusive, porque desinteresse para a língua alemã, ela quer dizer o seguinte: você está completamente desprovido de algo que possa ser intermediário. Desinteresse é o que faz você olhar para uma obra de arte. Não há necessariamente nenhum interesse no momento em que você contempla a natureza. Você está absolutamente em contato com o belo. Né? E dessa forma, então, você faz aquilo por envolvimento entre você e o objeto, né, de contemplação. Então, o serviço precisa ser assim também. Absolutamente desapegado. Né? E como se fosse algo intrínseco, algo de você, algo que é você. Agora você é um livre que também é servo. Então, nesse sentido, Lutero nos traz aqui muita riqueza, né, dentro daquilo que ele chama de liberdade. Vamos para o segundo conceito. Né? É importante nós entendermos o valor da palavra de Deus. Vamos para esse segundo fator aqui, a palavra de Deus. Temos então, ele utilizando um texto bíblico, na página 27, diz assim: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, a palavra que Jesus falou na tentação. Assim passamos a ter a certeza de que a alma pode prescindir de muitas coisas, menos da palavra de Deus. Então, olha só, o alimento físico, ele está fazendo aqui uma comparação, né? Obviamente Cristo já faz isso na tentação. Ele diz assim, olha, a nossa vida mesmo não é a vida da necessidade de comer, beber. A nossa real necessidade
é da interioridade. Aqui, inclusive, Lutero ele transporta a gente a esse ambiente do interno e do externo. É uma das primeiras pessoas da era moderna que vai fazer essa divisão. Isso é importante na história do pensamento. Então, dentro do ambiente da exterioridade e da interioridade, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que nossa maior carência é interna. Nossa maior carência... Veja, nós sabemos das estruturas que maculam o ambiente da sociedade e tornam, né, os problemas da desigualdade e das aflições, né, odiernas que nós conhecemos a partir das carências humanas, como a fome, né, como outras necessidades que não são só comida, mas também diversão e arte. Nós sabemos dessa realidade. No entanto, nós nunca podemos ignorar que o maior problema do ser humano é o problema do seu interior. É a falta de Deus, que torna ele também uma pessoa sem perspectiva na sua vida, sem sentido na vida, que pode fazer com que ele não viva talvez uma miséria externa, mas uma pobreza absolutamente, né, clara no seu interior, que faz com que ele, inclusive, embora rico, não seja pobre, né? Embora pobre, possa ser, inclusive, enriquecido pela presença de Deus. Então, a palavra de Deus tem essa força, essa superioridade, né? Então, esse enaltecimento Lutero traz aqui, e a partir desta palavra nós temos junto a fé. Então, a palavra, ela não pode ser, nunca será um alimento sem a fé, sem que haja crença nesta palavra, sem que haja o engajamento, né, desta alma com esta palavra, né? Assim, não adianta você saber que algo é comida e pode te alimentar se você não pega essa comida e come, né? Se você não se apropria disso que é uma riqueza de Deus, que é, no caso, a palavra de Deus. Então, diz Lutero, outro texto, página 33, que através da fé a palavra de Deus torna a alma sagrada, justa, verdadeira, pacífica e livre de plena bondade. Então, só é possível unir esta palavra, que é alimento da alma, com esta alma a partir da fé. E a fé, então, é este elemento de fusão entre uma alma e a palavra de Deus, que simbioticamente, né, resulta em exultação, né, em um perfil do adorador de Deus, né? Então, nesse sentido, nós temos então Lutero partindo para aquilo que todos nós conhecemos muito da sua teologia, que é a superioridade da fé em relação às obras. Então, lembremos que Lutero tinha um problema grave, inclusive, com São Tiago, né? com a epístola de São Tiago, porque São Tiago vai dizer lá que a fé sem obras é morta. Então ele tinha um pouco de rixa, né, com São Tiago por conta disso. Mas vemos que a fé, ela é um resultado, ou as obras de fato são um resultado da fé. São Tiago também diz a mesma coisa, em outras palavras, né, como sabemos. Mas o que Lutero tenta frisar? Porque ele está vivendo em um momento em que se valoriza muito as obras, né? Nós temos esse contexto dentro do ambiente da Igreja Católica, Apostólica Romana. Então ele vem com essa superioridade, com a clareza de que a fé é algo superior, porque é ela que une então a alma com a palavra. Então, por conta disso, a fé é um elemento essencial. Então vamos ver o que ele mais fala sobre a fé. Esta frase que nós vamos ler agora é uma das mais interessantes de todo o livro. Tá? Veja que argumento ele usa interessantíssimo a respeito da fé para provar sua superioridade. Vamos lá, então. A fé é feita de tal modo que quem crê num outro, crê justamente porque considera o outro devoto e verdadeiro. Nisto consiste a maior honra que uma pessoa pode prestar a outra. Por outro lado, o maior ultraje é considerar o outro frívolo, mentiroso e leviano.
a maior desonra que se pode fazer a Deus é não crer nele. Prestem bem atenção, olha o nível, né, da argumentação que o Lutero traz aqui, de boa teologia. Lutero, então, nos conclama a refletirmos sobre aquilo que valorizamos. As pessoas a quem respeitamos. As pessoas a quem respeitamos, damos a elas confiança. Nós confiamos em pessoas que nós prezamos, né? Então, se aquilo que de mais precioso nós damos para as pessoas, talvez, né, uma das coisas mais preciosas seja a confiança que damos a elas. Se perdemos a confiança nessas pessoas é porque consideramos menores, né? E o que Lutero está falando aqui, em outras palavras, é o seguinte: não dá para você dizer que considera Deus e não acreditar nele. Tá? Então, assim, o argumento muito comum a respeito da não crença. Então as pessoas dizem, mas eu não bebo, eu não fumo, né? Eu sou uma pessoa boa. Para que eu preciso do Evangelho? Então nós temos lá o exemplo em Atos capítulo 10 de Cornélio. Cornélio era um bom rapaz. Cornélio era o sujeito que dava esmolas. E Deus olhou para ele e falou, puxa, que cara legal. Né? Como pode ser o nosso vizinho, o nosso amigo, pessoas boas? Né? A gente às vezes fica questionando, mas fulano não é salvo? Não é possível. Do jeito que ele vive, ou ele já é salvo agora, ou Deus não vai deixar que depois ele se perca. Né? Mas Lutero, aqui, com esse argumento, torna a coisa numa perspectiva diferente. Ele diz, olha, vem cá, como é que você, assim, não acha que está desrespeitando a Deus não crendo nele? Se você não crê nele, significa que você considera ele alguém indigno. Então você está ofendendo a Deus quando não crê em Deus. Você não só ofende a Deus quando você não faz as coisas que supostamente seriam os seus preceitos, os seus mandamentos, ou aquilo que ele gostaria que você fizesse. Né? Então, assim, não é porque você se comporta de acordo com as coisas que estão na lista do cristianismo, né? Ou do protestantismo, ou de qualquer denominação dentro desse ambiente, que necessariamente você tem a garantia da vida eterna, porque afinal de contas ela acontece pela fé. E se você não tem fé, é porque, e sem ela é impossível agradar a Deus. Lembremos aqui dos escritores hebreus falando, sem ela é impossível agradar a Deus, e na verdade sem ela desagradamos. E aqui Lutero coloca a importância da fé no seu ponto máximo. A fé para a salvação. Sem fé não há salvação, exatamente porque sem fé você traz a maior ofensa possível a Deus, que é torná-lo, inclusive, frívolo e mentiroso, ele coloca aqui. Porque se ele se evoca para si a condição de verdadeiro, se ele evoca para si a condição de caminho, e você não segue este caminho, você está tornando-o mentiroso, né? Frívolo e leviano, irresponsável, né, neste caso. Bom, vamos lá. Então nós temos aí que um próximo passo, né, nós temos aqui eu queria inclusive estimular você a adquirir essa literatura. Né? Nós temos, acho que a editora Unesp foi uma das que editou, inclusive tem de um lado em alemão, de outro lado tem em português. É uma obra muito pequena, né? Muito singela, mas assim com bastante conteúdo. Eu queria estimular você, Da Liberdade do Cristão. É uma obra muito interessante que você leia na íntegra. Mas vejamos, olha outro ponto que ele coloca, que é o ponto do sacerdócio, uma das perspectivas da doutrina luterana. Diz assim, então, o sacerdócio de Cristo não consiste em vestimentas e gestos exteriores, como vemos entre os homens, mas reside invisível no Espírito. Desse modo, ele intercede sem cessar a favor dos seus perante os olhos de Deus,
sacrificando-se e fazendo tudo que um sacerdote devoto deve fazer. Prestem bem atenção. Aqui, Lutero está fazendo, mais uma vez, a diferenciação entre o ambiente da interioridade e da exterioridade. Aqui, inferiorizando a condição da exterioridade, não só pelas obras, tá? Mas agora nesse sentido de uma religiosidade que se apresenta, ou de uma espiritualidade que se apresenta na exclusividade não só da ritualística, mas dos símbolos, das formas, das roupagens, todas elas que são dadas como a perspectiva pura e exclusiva de uma exterioridade que não representa um interior que dignifica a Deus, né? Então, assim, uma religiosidade, uma vida na aparência. Então, nós temos que o sacerdócio de Cristo, então ele usa o exemplo da figura de Cristo que se apresenta, ele está aqui imaginando, obviamente, a carta aos Hebreus, né? Que Cristo é apresentado como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e ele se apresenta diante de Deus, e é ele próprio o sacrifício diante de Deus, e o que Cristo apresenta é a sua obra. O que Cristo apresenta é o seu próprio corpo dilacerado, é o seu próprio sangue derramado, né, diante do propiciatório dos céus, trazendo então a justiça sobre a sua vida, que então se torna em justificação para todos nós. Então, dentro dessa situação em que Cristo é o sacerdote, ele não se veste, ele se veste de sangue, ele se veste de uma, de dignidade, ele se veste de amor, ele se veste de entrega. É bem diferente da beleza, da cor de uma veste talar, né? Dos símbolos que são importantes. Nós estamos vivendo uma época em que talvez estejamos precisando mais de ritos do que nunca, né? Porque a geração de hoje parece ter poucas referências, inclusive da tradição, inclusive da vida da igreja, da historicidade, do passado, enfim. Mas perceba que isso é uma tentação, né, muito constante, a ideia de que ser visto de alguma maneira. Isso está desde aquela religiosidade, né, expressa pelo farisaísmo na época de Jesus e outras ordens religiosas, mas assim pelos escribas, fariseus, saduceus, outros. Então, dentro desse ambiente, minha gente, nós precisamos cuidar, né? Não sermos só uma capa de crente, uma capa de piedoso, uma capa de quem se importa, uma capa de verdade, uma capa de piedade, né? Coisas que podem não ser as vestimentas exteriores, como nesse caso, né? Que seria aquelas que impunham a autoridade a partir da própria vestimenta, mas a vestimenta da própria aparência. Isso aqui vai até esse ponto, neste sentido, tá? O nível de simbologia, o nível de comparação aqui vai até este sentido. Bom, minha gente, então, dentro de tanta riqueza, né? Talvez, olha, eu fico feliz aqui de você entendendo um pouco da teologia luterana, né? Através dessa obra muito simples, de você ir se aprofundando e conhecer um pouco mais a respeito de tudo aquilo que esse grande reformador falou, né? Além de ler um pouco, se puder ler um pouco da sua biografia, conhecer um pouco mais da sua vida como cristão, inclusive para fazer eco dentro do seu coração, que você também, né, esteja absorvendo aqui tantos conceitos que são importantes. Agora, um último, né, que eu coloquei aqui, que é bastante importante, bastante essencial, é a questão do valor do trabalho. E por que é importante que Lutero fale do valor do trabalho como um bem cristão? Perceba que, dentro do ambiente da igreja, na condição obscurantista, ali no final da Idade Média, nós temos uma ideia de que o trabalho era uma espécie de maldição.
E veja que isso é uma compreensão equivocada a respeito do que aconteceu no Éden, né? Ali, pós-Éden, naquela condição em que há uma maldição que Deus lança sobre os seres humanos, maldições, na verdade, por conta do pecado. Então, além da brevidade da vida, né, e da presença da morte constante, você também, outras coisas aconteceram. A mulher passar a ter dor no parto, a mulher chamar-se, né, de Eva, porque será a mãe dos filhos, quer dizer, a função demarcada desse ambiente de dominação masculina sobre o ambiente feminino, uma série de outras coisas. Dentro daquilo ali tem uma fala que diz assim, olha, do suor do teu rosto comerás. Então, compreendia-se que o trabalho era uma maldição. Mas vejamos que esse trabalho acontecia anteriormente. E é isso que nós vamos ver aqui nessa fala de Lutero. Preste bem atenção, página 51, diz assim: Deus criou Adão devoto para que não sucumbisse à ociosidade. Deus incumbiu de semear, cultivar e conservar o paraíso. Foram-lhe ordenadas tais obras voluntárias apenas para agradar a Deus. Então é o seguinte, aqui Lutero traz um valor muito importante para a cultura do Ocidente. É a partir deste tipo de consciência aqui dos reformadores que começa a se ter uma outra visão a respeito do trabalho. Então entende-se o trabalho como uma forma de dignificar a Deus, né? Então não temos aqui só o trabalho como esse labor, esta coisa terrível, né? Onde se tem lá o que explora, o que é explorado, né? Burguesia, proletariado, este ambiente que acaba criando divisões de classes, né? No ambiente industrial, né? Do século XVIII, XIX. Então nós temos, diferentemente disso, uma perspectiva de trabalho em que você tem o labor, né? Tem o trabalho como algo para agradar a Deus. Nós temos isso na carta de São Tito também, né? Ele falando a respeito da necessidade de nós fazermos o trabalho para agradar a Deus e não aos homens, né? Você não está ali agradando o seu patrão, ou isso e aquilo, você está fazendo o labor, né? Entendo, obviamente, como dignidade o seu salário, você está ali, antes de tudo, porque você quer agradar a Deus com uma vida laboral plena, fazendo aquilo que seja, né, abençoador, tornando-se útil para a sociedade, para a sua família, né? Então, dentro dessa perspectiva, é importante, porque isso muda uma cultura. E a partir daí, entende-se, e boa parte da sociedade ocidental, né? Nós temos uma importante obra que é do Max Weber, falando sobre a reforma protestante, o espírito do capitalismo. Nós temos dentro do ambiente do Ocidente a construção exatamente desta ideia de trabalho como algo que dignifica o homem, né? Que faz com que ele seja exatamente não só um instrumento utilitário, mas como alguém útil para a sociedade e para a sua família. Inclusive capaz de, a partir disso, a partir do seu trabalho, acumular riquezas, passar essas riquezas para os seus filhos, né? Ter as suas propriedades, enfim, você ter todo o procedimento de prosperidade, né? Dentro da sua vida, como da sua família, como algo digno, né? Algo absolutamente legítimo. Então, nessa perspectiva, então, ele lança, né? Lutero lança esta forma de ideia de dignificação daquilo que antes era entendido como algo maldito. Tá? Então, gente, eu chego aqui ao final dessa exposição desafiando cada um de nós, né, a sermos pessoas como foi Lutero, né, tanto do ponto de vista de podermos influenciar a nossa sociedade de formas a entender, né, a maneira de ser um agente do reino de Deus, né, de forma transformadora através das perspectivas e ideias do reino de Deus. E, por outro lado, nós compreendermos da necessidade sairmos do mero misticismo e vivermos uma vida espiritual realmente piedosa, verdadeiramente piedosa. Quero deixar, inclusive,
como maior exemplo, e talvez uma das coisas mais importantes de tudo que estamos dizendo aqui, compreender que Lutero foi uma pessoa atingida pela palavra de Deus. Uma pessoa inquieta por experiências com Deus. E isso gerou a sua teologia, não o contrário. É alguém que queria ter na vida e na intimidade e na verdade do seu íntimo, como vemos aqui a interioridade, a possibilidade de dizer as coisas que fossem pertinentes na sua exterioridade. E que seja assim com a minha vida, seja assim com a sua vida. Sejamos íntegros para a glória de Deus. Um grande abraço para todos. Deus abençoe.